Ele surgiu no meio da estrada no instante exato em que os faróis cortaram a neblina da serra. Pequeno, frágil, deslocado demais para aquele lugar esquecido. Pisei no freio com força. O carro tremeu. O rádio chiou. O mundo pareceu suspenso por um segundo que não acabou. O filhote não correu, não desviou, não teve medo. Ele ficou. Olhou direto para mim. E naquele olhar não havia instinto animal comum. Havia urgência. Havia pedido. Havia algo que só quem está à beira da perda absoluta consegue carregar nos olhos. Desci da viatura com o coração acelerado. O vento era frio. A estrada estava vazia. Nenhuma casa, nenhuma luz, nenhum som além da respiração irregular daquele corpo pequeno demais para enfrentar a noite sozinho. O filhote deu alguns passos para trás. Virou o corpo e correu em direção à mata. Parou. Olhou para mim. Choramingou. Voltou 2 passos. Insistiu. Não era fuga. Era chamado. Cada fibra do meu treinamento gritava cautela. Cada instinto humano gritava ação. Peguei a lanterna. Dei o primeiro passo fora do asfalto. A estrada ficou para trás como um limite simbólico entre o seguro e o desconhecido. O filhote avançava com dificuldade, tropeçando, parando a cada poucos metros para confirmar que eu ainda estava ali. Como se soubesse que aquela era sua última tentativa. A serra estava silenciosa demais. Um silêncio pesado, antigo, que parecia observar. O cheiro da mata era úmido, denso, misturado com algo errado. Algo que não deveria estar ali. O filhote começou a choramingar mais alto. O som não era medo, era pressa. Meu coração acompanhava o ritmo. Cada passo parecia atrasado. Cada segundo parecia caro demais. Eu ainda não sabia o que encontraria, mas já entendia uma coisa com clareza dolorosa. Aquela noite não me daria escolha. Eu não estava ali por acaso. Eu tinha sido chamado, e quando a vida chama desse jeito, ignorar não é opção. É sentença. Fique até o final. Nem todo pedido vem em palavras. Alguns vêm para testar quem ainda é humano. A mata se fechava ao redor, como se quisesse esconder o que estava prestes a ser revelado. Galhos riscavam o uniforme. O chão cedia sob as botas. O filhote avançava cada vez mais rápido, mesmo exausto, como se o corpo pequeno fosse movido apenas por algo maior que ele. O choramingo agora era agudo, quase desesperado. O cheiro ficou mais forte. Não era terra molhada. Era plástico queimado pelo sol, misturado com o odor metálico do medo. A lanterna varreu o chão até parar abruptamente. Ali, à beira de uma vala profunda, algo se movia. Primeiro pensei que fosse lixo. Depois, percebi o erro. Era uma cabeça presa. O corpo tremia em espasmos curtos e regulares. A cadela estava viva, ou tentando estar. Um recipiente plástico envolvia seu focinho como uma armadilha invisível. Cada respiração era um esforço. Cada segundo, uma negociação silenciosa com a morte. Os olhos dela estavam arregalados, não de agressividade, mas de cansaço. Um cansaço antigo, pesado, definitivo. Quando a luz a atingiu por completo, ela tentou se mover. Não conseguiu. O filhote correu até ela, chorando alto agora, tocando o corpo da mãe como se quisesse acordá-la de um sono profundo demais. A cena não pedia explicação. Ela pedia urgência. Ajoelhei-me devagar. O treinamento gritava prudência. Um animal em sofrimento pode morder, pode atacar, pode reagir por instinto, mas não houve rosnado, não houve defesa, houve entrega. A cadela me olhou, um olhar longo, fixo, profundamente humano. Não era pedido de salvação, era a aceitação do fim. Minhas mãos tremeram ao tocar o plástico. Estava duro, preso, deformado pelo tempo. Qualquer movimento errado poderia quebrar o pescoço dela. O filhote encostou em minha perna. Sentia seu corpo vibrar. Ele confiava. Não porque eu era policial, mas porque eu era o último. A noite parecia conter a respiração junto conosco.
Nenhum som além do vento e do esforço irregular daquele peito. Ali, naquele buraco esquecido da serra, a vida e a morte estavam separadas por milímetros de plástico. E eu sabia, se falhasse, aquele filhote aprenderia cedo demais o que o mundo costuma ensinar sem piedade. Antes daquele chamado desesperado no meio da estrada, havia silêncio. Um silêncio repetido todos os dias. A ronda noturna sempre seguia o mesmo roteiro. Curvas previsíveis, rádio chiando histórias alheias, pensamentos que ninguém ouvia. Eu patrulhava estradas, mas carregava ruínas internas. Havia muito tempo que eu não salvava nada. Apenas chegava depois. Depois do acidente, depois da perda, depois da notícia ruim. A farda escondia um homem cansado de testemunhar finais. Naquela noite, eu não esperava nada diferente. Apenas mais quilômetros vazios e o peso rotineiro de existir sem propósito urgente. Enquanto dirigia, pensei em quantas histórias terminam sem testemunhas. Quantas mães não conseguem pedir ajuda. Quantos filhos aprendem cedo demais a sobreviver sozinhos. Talvez por isso o choro daquele filhote tenha atravessado algo que eu mantinha fechado havia anos. Ele não pediu permissão para existir naquela estrada. Não pediu desculpa por atrapalhar. Ele apenas implorou. E implorar exige coragem. Exige acreditar que alguém ainda pode ouvir. Enquanto eu me ajoelhava ao lado da cadela presa, memórias vieram sem convite. Situações em que eu escolhi seguir protocolo em vez de instinto. Ocasiões em que virei o rosto para não sentir. Naquela vala, porém, o passado não importava. A cadela respirava mal. O filhote tremia. E eu estava ali, presente. Pela primeira vez em muito tempo, não havia distância entre mim e o que precisava ser feito. Não havia viatura como escudo, nem rádio como fuga. Só mãos humanas diante de um erro humano, um objeto descartado, jogado fora sem pensar, transformado em sentença de morte. Pensei em quantas vezes tratamos a vida como lixo quando ela atrapalha o caminho. A cadela havia seguido o cheiro de comida, o filhote havia seguido o cheiro da mãe, eu havia seguido o choro. 3 trajetórias diferentes cruzadas pela mesma negligência. Enquanto observava o movimento irregular do peito dela, percebi que a linha entre salvador e espectador é tênue demais. Às vezes, tudo o que separa um do outro é a coragem de parar o carro. O filhote encostou o focinho em minha mão. Não havia medo, apenas expectativa. Ele não conhecia leis, nem fardas, nem promessas. Conhecia apenas vínculo. E naquele instante compreendi algo simples e brutal. Eu não estava ali, por acaso. Aquela história não começou quando liguei a lanterna. Ela começou muito antes, quando alguém decidiu que descartar era mais fácil do que cuidar. E talvez terminasse ali, ou talvez não. Tudo dependia do que eu faria nos próximos segundos. Minha cabeça gritava ordens antigas, procedimento, distância, segurança. Animais feridos reagem, animais acuados atacam. O manual sempre vence o impulso, dizia a voz treinada dentro de mim. Eu deveria acionar o resgate animal, isolar a área, aguardar. Era isso que fazia sentido no papel. Mas nada ali era papel. A cadela respirava como quem se despede. Cada inspiração parecia uma despedida inacabada. O filhote observava tudo em silêncio absoluto agora, como se entendesse que aquele momento não comportava mais barulho. Não houve pedido direto, nenhum latido, nenhum gesto treinado. Apenas olhos, olhos que não acusavam, não exigiam, apenas confiavam. E confiar em um estranho exige mais coragem do que atacar. Minha mão tremia, não de medo do animal, mas de medo de errar. Se eu puxasse errado, poderia quebrar o pescoço dela. Se cortasse demais, poderia feri-la ainda mais. Se esperasse, ela morreria. Não havia escolha boa, apenas escolhas possíveis. A estrada continuava vazia.
O rádio permanecia em silêncio. Era como se o mundo inteiro tivesse recuado um passo para observar. Pensei em quantas vezes esperamos autorização para fazer o que sabemos ser certo. Quantas vidas se perdem no intervalo entre o pedido formal e a resposta burocrática. A cadela se mexeu levemente, como se sentisse minha indecisão. O plástico apertava seu focinho como uma mordaça invisível. Um objeto sem dono, sem intenção, sem culpa aparente. Ainda assim, ali estava ele, sufocando uma vida. Olhei para o filhote. Ele deu um passo à frente, depois outro. Pequeno demais para entender consequências, grande o suficiente para agir. Foi então que algo dentro de mim cedeu. Não um heroísmo repentino, não um impulso cinematográfico, foi exaustão, cansaço de sempre esperar, cansaço de sempre chegar tarde. Minha cabeça ainda dizia não, mas algo mais antigo, mais silencioso dizia agora. Ajoelhei de vez na vala. Tirei a jaqueta. Respirei fundo para que ela respirasse comigo. Falei baixo, não sei se para ela ou para mim. Disse que estava ali. Disse que iria tentar. Não prometi nada além de presença. A mão que alcançou o plástico não era de um policial naquele instante. Era de um ser humano tentando desfazer um erro que não cometeu, mas que agora lhe cabia enfrentar. Quando meus dedos tocaram o recipiente, senti a rigidez do material barato. Frágil demais para justificar tanta morte. Pensei, é assim que muitas tragédias começam. Pequenas, silenciosas, ignoradas, e só se tornam grandes quando alguém decide não olhar. Naquele ponto, já não havia retorno. O chamado não foi pedido em palavras, mas foi ouvido. E uma vez ouvido, não podia mais ser ignorado. O que eu faria a seguir definiria não apenas o destino daquela cadela, mas algo que eu havia esquecido em mim mesmo. Naquele instante, o tempo deixou de avançar em linha reta. Ele se dobrou. Cada segundo virou um campo de batalha. Minha respiração ficou pesada, deliberada, como se eu precisasse ensinar o ar a entrar e sair do meu próprio corpo antes de tentar salvá-lo em outro. A cadela não se mexia mais. Apenas os olhos ainda abertos denunciavam que ela estava ali, presa entre ficar e partir. O filhote encostou o focinho no meu joelho. Não pediu, não chorou, apenas encostou. E esse gesto simples foi mais decisivo do que qualquer treinamento que eu já tivesse recebido. Eu poderia recuar, poderia levantar, ligar o rádio, esperar reforço, justificar depois. Ninguém me condenaria. A lei entenderia. O protocolo me protegeria. Mas ela morreria. E algumas escolhas não se medem pelo que dizem os outros, mas pelo silêncio que sobra depois. Tirei do bolso a pequena faca de serviço. A lâmina refletiu a luz pálida da manhã como um aviso. Um corte errado e tudo acabaria ali. Não havia espaço para erro, nem para pressa. Minhas mãos estavam firmes agora, não por confiança, mas por aceitação. Eu havia decidido. Não salvar porque era minha função. Não salvar porque seria bonito. Salvar porque eu estava ali. E porque alguém precisava agir antes que fosse tarde demais. Apoiei um joelho no chão úmido da vala. Encostei a lâmina no plástico com cuidado extremo. O som do primeiro contato foi quase imperceptível, um estalo seco, frágil demais para carregar tanto peso. A cadela se debateu levemente, num reflexo final de medo. Afastei a faca, esperei. Falei baixo. Disse que estava quase acabando. Disse que ela precisava ficar. Não sei se me ouviu. Talvez as palavras não importassem mais. O segundo corte abriu uma pequena fresta. O ar entrou com violência, como se tivesse sido aguardado por uma eternidade. O peito dela se expandiu de forma irregular, desesperada. O filhote deu um passo à frente, os olhos arregalados, como quem assiste a um milagre ainda inacabado. Continuei cortando, milímetro por milímetro. O plástico cedeu aos poucos, rasgando-se como um erro sendo finalmente corrigido.
Quando consegui libertar o focinho dela, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Um engasgo profundo, um som rouco, um espasmo, o corpo inteiro reagindo ao retorno do mundo. Ela puxou o ar como quem retorna de um lugar sem nome. Eu larguei a faca, usei as mãos, afastei o resto do recipiente. Segurei a cabeça dela com cuidado, sustentando algo que já tinha estado à beira do fim. O filhote chorou, não de medo, de reconhecimento. Mas a escolha ainda não estava completa. Libertar não era suficiente. Ela não respirava direito. O corpo estava mole demais. Os olhos começavam a perder foco outra vez. Foi ali que entendi. Escolher ajudar não é um ato único. É uma sequência de decisões sem garantia. E eu não podia parar agora. O ponto sem volta já havia sido ultrapassado. A partir dali, tudo que restava era continuar, mesmo sem saber como, mesmo sem saber se daria certo, porque algumas escolhas, uma vez feitas, exigem que você vá até o fim, mesmo tremendo, mesmo em silêncio, mesmo com o coração batendo mais alto do que a razão. Nada acontece rápido quando a vida está por um fio. O mundo pode até continuar girando, os carros podem passar lá em cima na estrada, o rádio pode chiar preso ao cinto, mas ali, naquele espaço estreito entre a vala e o céu, o tempo se alongou como uma respiração difícil. A cadela estava livre, mas não estava salva. O corpo dela parecia pesado demais para a própria existência. Cada tentativa de puxar o ar vinha acompanhada de um som irregular, falho, como se os pulmões tivessem esquecido o ritmo básico de viver. Eu me ajoelhei ao lado dela, sentindo a umidade subir pela calça, sem me importar. Minhas mãos tremiam agora, não de medo, mas de exaustão emocional. Salvar cansa de um jeito que ninguém ensina. Pressionei o peito dela com cuidado, seguindo a memória de treinamentos antigos, quase esquecidos. 1, 2, pausa. 1, 2, pausa. O filhote observava tudo em silêncio absoluto, como se entendesse que qualquer ruído poderia quebrar aquele fio invisível que ainda a mantinha ali. O vento frio descia da montanha e passava por nós como um lembrete cruel de que o mundo não para esperar milagres acontecerem. O cheiro de plástico rasgado misturava-se ao cheiro da terra molhada, criando uma cena que jamais sairia da minha memória. Cada compressão era uma conversa muda com o destino. Cada pausa, uma pergunta sem resposta. Eu não sabia se estava fazendo certo. Só sabia que parar significava desistir. E desistir já não era uma opção. O filhote se aproximou mais, encostando o corpo pequeno no flanco da mãe, compartilhando calor, compartilhando presença. Às vezes, presença é tudo o que resta quando a técnica falha. Minutos se passaram, ou talvez horas. É impossível medir quando a esperança entra nesse estado líquido, escorrendo entre os dedos. Em determinado momento, achei que tinha acabado. O corpo dela ficou completamente imóvel. Os olhos, antes arregalados, fecharam devagar. Meu peito afundou, um peso seco, sem lágrimas. Continuei mesmo assim, não por acreditar, mas porque amar também é insistir quando a fé já se foi. Foi então que aconteceu algo quase imperceptível. Um movimento mínimo, um suspiro fraco demais para ser chamado de respiração, mas forte o suficiente para ser chamado de retorno. Eu parei, esperei, não me movi. O filhote ergueu a cabeça. Outro suspiro veio, depois outro, desorganizados, imperfeitos, reais. O peito dela subiu e desceu com dificuldade, mas subiu e desceu. Eu senti algo se desfazer dentro de mim, como um nó antigo sendo finalmente afrouxado. Não era vitória. Ainda não. Era travessia. Aquela fase silenciosa em que ninguém aplaude, ninguém vê, mas tudo está sendo decidido.
Peguei meu casaco e a cobri com cuidado, protegendo-a do vento. Chamei reforço pelo rádio com a voz baixa, controlada à força. Disse apenas o essencial. Enquanto aguardávamos, fiquei ali, sentado no chão, sustentando aquele espaço frágil entre a vida que quase partiu e a vida que tentava, lentamente, voltar. E naquele silêncio prolongado, eu entendi algo que nunca esteve nos manuais. Salvar alguém não é um ato heróico. É um processo cansativo, repetitivo, incerto, que exige permanecer quando tudo em você pede para parar. Os dias seguintes não chegaram com alívio imediato. Eles vieram devagar, como quem pisa com cuidado em algo que ainda dói. A cadela foi levada para atendimento, envolta em cobertores, com o filhote colado ao corpo, recusando-se a desgrudar mesmo quando mãos humanas tentavam ajudar. Ele confiava agora. Não no mundo inteiro, mas em um fragmento dele. E às vezes é assim que a esperança começa. Pequena, específica, quase invisível. Voltei à estrada depois, mas não voltei igual. As montanhas continuavam as mesmas. A estrada seguia serpenteando como sempre, mas algo dentro de mim havia mudado de lugar. Durante anos, eu patrulhei caminhos, atendi ocorrências, segui protocolos, fiz meu trabalho com correção, mas com o coração sempre protegido atrás de camadas grossas de distância. Aquela cadela não quebrou minhas regras, ela quebrou o meu muro. Enquanto ela aprendia a respirar sem medo, eu reaprendia a sentir sem defesa. Recebia notícias todos os dias. Primeiro, que ela havia sobrevivido à noite. Depois, que os pulmões estavam reagindo. Em seguida, que já conseguia ficar em pé por alguns segundos. Cada atualização era um pequeno ajuste interno, como se algo em mim também estivesse sendo reabilitado. O filhote nunca saiu do lado dela. Dormia encostado, acordava atento, observava tudo com olhos que agora já não carregavam pânico, mas vigilância. Ele também estava mudando. Aquele medo bruto, primitivo, ia sendo substituído por curiosidade, por presença. Enquanto ela recuperava forças, eu percebia o quanto havia me acostumado a passar pelos dias sem realmente habitá-los. Aquela experiência abriu fendas silenciosas na minha rotina. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. O tom do céu ao amanhecer, o som do vento batendo na lataria da viatura, a maneira como as pessoas evitam olhar umas para as outras quando estão com pressa demais para sentir. A cadela, agora segura, aceitava cuidados. Não por submissão, mas por confiança construída na dor. E eu, sem perceber, também aceitava algo novo. A ideia de que proteger não é apenas manter a ordem, mas preservar a vida em suas formas mais vulneráveis. Quando finalmente fui visitá-los, semanas depois, ela me reconheceu. Não com festa nem com agitação, apenas com um olhar longo, firme, sereno. O filhote veio primeiro, balançando o rabo com cautela, aproximando-se como quem confirma se a memória ainda é real. Aquele encontro simples confirmou o que eu já sentia. Nós três havíamos atravessado algo juntos. Eles haviam sido salvos fisicamente. Eu havia sido deslocado emocionalmente. E esse tipo de mudança não tem volta. Não é barulhenta. Não aparece em relatórios, mas reorganiza tudo por dentro. Enquanto eles seguiam em direção a uma nova chance de vida, eu seguia para a minha próxima chamada com algo diferente no peito. Um senso de propósito mais silencioso, mais humano. A transformação não foi instantânea nem completa, mas foi real. E às vezes é isso que basta para mudar o rumo de alguém. O reencontro não foi anunciado, não teve música, não teve preparação. Aconteceu como as coisas verdadeiras acontecem, no intervalo entre uma respiração e outra. Voltei ao abrigo numa tarde sem pressa, o céu nublado, o cheiro de terra molhada, ainda preso no ar. Caminhei pelo corredor estreito de baias com o mesmo cuidado que se entra em uma igreja vazia.
Havia algo ali que exigia respeito. Antes que eu dissesse qualquer palavra, senti um peso leve no peito, um silêncio atento, como se o tempo tivesse decidido parar para assistir. Ela me viu primeiro. A cadela levantou a cabeça devagar. Os olhos, antes opacos pela dor, agora sustentavam a luz. Não houve latido, não houve recuo, apenas aquele olhar direto, inteiro, que atravessa sem ferir. O filhote apareceu logo depois, emergindo do fundo, como quem confirma um pressentimento. Parou a poucos passos de mim, observou, mediu, e então, com uma coragem tranquila, avançou. Ficamos ali, separados por poucos metros e muitas camadas de vida. Eu senti a garganta fechar, não por tristeza, por reconhecimento. Havia algo naquele espaço que não precisava ser explicado. Eles sabiam quem eu era. Eu sabia quem eles eram. Não pelo nome, não pela função, mas pelo momento que nos costurou. A cadela deu um passo à frente. Não pediu nada. Não esperou nada. Apenas se aproximou até onde quis. Parou. Sentou. O filhote encostou no flanco dela e, por um segundo longo demais para ser esquecido, os três respiramos no mesmo ritmo. Ali, sem palavras, ficou claro. O resgate não tinha terminado na estrada. Ele continuava ali, naquela presença compartilhada. Eu entendi que o que ela havia pedido naquele dia não era apenas ajuda. Era testemunho, era alguém que visse, que respondesse, que não passasse reto. Estendi a mão devagar, respeitando o espaço. Ela não recuou. O filhote cheirou meus dedos como quem confere uma história antiga. O toque foi breve, suficiente. Amar, percebi, não é segurar, é reconhecer e permitir que o outro siga inteiro. Levantei-me sem pressa. Não havia despedida formal. Não era necessária. Ao sair, ouvi o som leve das patas no piso, o respirar calmo, o mundo voltando a girar. Do lado de fora, o céu abriu um pouco. A estrada me esperava. Mas eu já não era o mesmo que havia sido parado naquela manhã. Algumas conexões não se repetem, elas se inscrevem e ficam. A estrada voltou a ser estrada, o rádio voltou a chiar notícias comuns, o mundo retomou o ritmo apressado que nunca para por muito tempo, mas algo tinha ficado fora do lugar, ou talvez pela primeira vez tudo estivesse exatamente onde deveria estar. Dirigi por quilômetros sem perceber a paisagem, como se o corpo estivesse ali, mas a consciência ainda permanecesse naquele espaço invisível, onde uma cadela respirava de novo porque alguém decidiu não seguir em frente. Pensei em quantas histórias parecidas se perdem todos os dias, quantos pedidos silenciosos ficam à margem, sufocados em caixas invisíveis feitas de pressa, indiferença e medo. Não foi o resgate que me mudou, foi o chamado. A forma como ele aconteceu. Um filhote pequeno demais para o peso do mundo, colocando o próprio corpo à frente de uma viatura, arriscando tudo porque não havia mais opção. A coragem não veio do tamanho, veio do amor. Entendi, com um nó calmo no peito, que heroísmo raramente grita. Ele se aproxima em silêncio, bloqueia nosso caminho e espera que a gente enxergue. Voltei ao trabalho nos dias seguintes, mas passei a dirigir mais devagar. Passei a observar mais, a ouvir melhor, porque percebi que o mundo fala o tempo todo, só que nem sempre com palavras. Às vezes fala com um olhar, às vezes com um tremor, às vezes com um filhote atravessando a estrada para salvar a única vida que conhece. Não salvei aquela cadela sozinho. Houve mãos, houve técnica, houve equipe. Mas alguém precisou parar primeiro. Alguém precisou dizer, eu vi. E essa é a parte que nos cabe. Não resolver tudo. Não carregar o mundo. Apenas não fingir que não viu. A história seguiu. Eles seriam adotados. Teriam outro chão, outros dias. Eu seguiria patrulhando estradas, atendendo chamados, vivendo a rotina. Mas agora havia um fio invisível ligando cada escolha minha àquele momento. Uma lembrança simples e pesada como verdade.
Toda vida que cruza nosso caminho nos testa, não para ver se somos fortes, mas para saber se ainda somos humanos. E algumas histórias não pedem aplauso, pedem presença, pedem pausa, pedem que a gente escolha, mesmo com medo, abrir espaço para a vida continuar, porque no fim não é sobre salvar, é sobre responder quando a vida chama. E naquele dia eu respondi. O tempo passou como sempre passa, sem pedir permissão. As estações mudaram, a estrada ganhou novos buracos, outros chamados vieram e se foram. A memória daquele dia não ficou presa a uma imagem específica. Ela se transformou em critério, em lente, em um modo diferente de estar no mundo. Descobri que algumas experiências não encerram uma história, inauguram um comportamento. Desde então, toda vez que algo interrompe meu caminho, eu paro. Nem sempre é um animal. Às vezes, é uma pessoa perdida. Às vezes, é um silêncio pesado demais. Às vezes, é um detalhe pequeno que insiste em chamar a atenção. Aprendi que ignorar é uma escolha. Parar também é. Aquele filhote não sabia leis, não conhecia protocolos, não entendia riscos. Ele só sabia que a mãe estava morrendo e que seguir em frente não era uma opção. E isso bastou. A vida não exige coragem perfeita. Ela exige presença. Exige que alguém diga, eu fico, quando seria mais fácil ir embora. O milagre não foi a sobrevivência. O milagre foi o encontro. Foi a decisão de não atravessar o dia como se nada tivesse acontecido, porque nada acontece à toa quando a gente está atento. Hoje, quando o mundo parece barulhento demais, lembro daquele pedido silencioso. Lembro que a compaixão não precisa de plateia, ela precisa de resposta. E talvez essa seja a lição que aquela estrada tentou ensinar. A vida não grita por ajuda, ela sussurra. E só quem desacelera consegue ouvir. Se esta história chegou até você, não foi por acaso. Em algum ponto do seu caminho, um pedido também vai aparecer. Talvez não seja um filhote, talvez não seja numa estrada, mas será real. E quando acontecer, lembre-se, algumas escolhas mudam tudo porque se repetem. E às vezes, salvar uma vida é exatamente o que salva a nossa. Se esta história tocou você, compartilhe. Inscreva-se. Escolha ser alguém que para. Porque o mundo não precisa de mais pressa. Precisa de mais resposta.